não disseram aqui outro dia, roupas para festa, roupas para usar em casa, já teve tudo, né? Calçado. Nós temos na segunda-feira um estudo, começa aí o trabalhador da Jovem, estamos estudando os mensageiros. Toda outra segunda-feira é o livro dos Espíritos. E tem dessa reunião, temos também o projeto Pacote de Bênção, que é o primeiro e terceiro domingo do mês. Temos também o Visita Fraterna, que é todo sábado na FAP. E reuniões de modo geral também. Temos a reunião, mas fechada. E sendo assim, temos também aqui o FAS, Festival de Arte e Cultura Espírita, que acontecerá no dia 18 de novembro no Teatro Patrulha Campina Grande. A entrada é R$15 mais mínimo de aviso. As informações podem olhar para dar início à nossa reunião propriamente dita de Evangelho. Vamos pedir a Ruth Guerreiro para fazer a festa inicial. Da volta para as obras da doutrina. Boa noite a todos. Agradeço a direção por ter me designado por esses olhos. E eu vou falar sobre uma pessoa absolutamente incomum, extremamente humilde, que frequentava em Uberaba um lar espírita da prece. Tem uma pessoa que fez o relato e chama-se, deixa eu ver o nome, Adelino da Silveira. E esse texto foi, digamos assim, ele foi completado pelo texto de Chico Xavier, que era quem dirigiu o trabalho em Uberaba. Então, havia uma pessoa chamada Jorge. Ele tinha o visual de um mendigo. Ele tinha cor escura, cabelo encaracolado, e nos lábios ele sempre tinha um ferimento. Ele morava com o irmão e a cunhada. A casa dele era uma espécie de cortejo, ou seja, era mais pobre do que uma favela. Então o quarto dele era anexo, feito com pedaços de tábua, telhas, pedaços de zinco e sai por aí.
E nesse anexo ele morava lá, sozinho. O irmão e a cunhada, eles eram boia fria e quando saiu para trabalhar, Jorge ficava tomando conta das crianças, fazia comida para as crianças, cuidava deles e fazia isso com vontade. Né? E, então, comida, trocar roupa, essas coisas, ele fazia tudo. Então o Adelino conheceu esse cara depois de várias vezes ter estado lá no centro. E ele ficou surpreso pelo jeito da pessoa, quer dizer, pelo estereótipo, assim, a maneira como ele se vestia, como é que ele era e tal. Então ele tinha uma camisa de uma cor, a calça de outra e também tinha um jaleco, uma espécie de paletó que só tinha um botão. Mas ele era muito, digamos assim, ligado ao centro. Ele não faltava uma vez, e todas as vezes. E eram muitas pessoas, às vezes, às horas. Entravam pela madrugada, porque era muita gente. E quanto mais chegava perto da hora dele de ter o contato com o Chico, ele ficava mais contente. E muitas vezes chegava até a chorar de alegria. E ele passou a ser visto pelas pessoas com certo respeito pela frequência com que ele ia lá, a despeito do visual dele. Então ele ficou sendo assim, bem visto pela tenacidade dele, pela permanência dele, pelo amor, pelo gosto. E, bom, então ele Chico dispensava a ele muito tempo. E a Adelina dizia assim, como é que pode? Tem pessoas que viajam milhares de quilômetros para vir aqui, muitas vezes só para pegar na mão de Chico. E Chico deixava o cara, era 5, 10, até 20 minutos. Então, uma das vezes, várias vezes, ele pedia, quando terminava a conversa, ele pedia para Jorge, a pessoa, né, fazer um gesto. E às vezes ele perguntava, como é que ele tem essa paciência toda de conversar com esse tempo todinho e ainda mais completar uma conversa. Ademais, ele não reclamava de nada. Aí, uma dessas vezes, Chico disse, Jorge, como vai a vida? Ele disse, nunca tive melhor. Eu ando pela rua e pela estrada, quando vou para casa, vejo as plantas no caminho, as dadas de Deus. E olho para o céu, aí vejo a nuvem lá, eu imagino que Deus está me olhando, Jesus está me olhando lá escondido. Então ele tinha toda essa história digamos assim, de não reclamar, de ver a vida com bons olhos, apesar de todas as adversidades que ele tinha. Né? Então, um dia, depois de recitar 4 poemas, após a conversa com o Chico. E então o Chico disse, Jorge, declama aquele poema. Qual poema? Aquele pequenininho da moça. Aí ele disse, sim, lembrei. Deixa eu pegar meus óculos aqui, senão eu não consigo ler, porque eu não imprimi com o tamanho correto. Né?
é o segundo. Aí, o poema é bem curtinho, que dizia assim: moça, pintei o cabelo e joga a cinza para trás. Deus permita que você não vá embora, nem por domingo, nem para. Eu estou improvisando esse negócio muito longe. Desculpa. Menina penteia o cabelo, joga a chança para a cacunda, que Deus não leve do domingo para a segunda. Então o pessoal já que eu conhecia caía na risada, já era do cacunda. E então, além disso, ele ia agradecer ao Chico, e o agradecimento dele era incomum. Ele veio chegar lá, apertar o couro, dar um beijo com ele, simplesmente se jogava em cima de Chico e Chico achava absolutamente normal. Aí beijava Chico e, a despeito do sangramento que ele tinha, que era permanente na boca, né? Devido à violência que ninguém sabia de onde vinha. E então deixava manchas no rosto de Chico. E durante todo esse tempo, a Adeline nunca viu Chico limpar nem na ausência, nem na presença, muito menos na ausência. Do jeito que estava ele. E era abraço para cá, abraço para lá e tal. E então, isso acontecia também com as outras pessoas, que chegavam perto dele e, pelo jeito, ele nunca tomava banho, sempre estava fedendo, né? Era magro e mal vestido, essa coisa toda. E o asco das pessoas geralmente fazia com que eles tentassem se livrar, dando alguns trocados para ele comprar alguma coisa para se livre deles, né? Bom, mas isso fazia parte do dia a dia dele, né? E o Adelino começou a sentir uma relação de empatia com o Jorge. É tanto que ele ficou, assim, foi cativado por Jorge, pelo jeito dele. E ele prometeu muitas vezes que ia dar um presente para ele. E foi passando o tempo, e terminou que o Jorge desencarnou. E ele ficou lamentando e lembrando das palavras de Paulo, né? Que dizia assim: se você quer, digamos assim, presentear alguém, não espera para amanhã. Se você quiser fazer um bem a alguém, não espera para amanhã. Não pode ser tarde demais. Foi o que aconteceu e que ele lamentou nunca ter feito isso e ficou triste com isso, mas no tempo se encarregou de deixar isso para lá. Então, quando isso foi uma ocasião que Jorge desencarnou, e ele desencarnou sozinho, abandonado por todo mundo, só tinha os irmãos da cunhada, essa coisa toda, mas ele nem soube chegar ao saber. Então aí entra Chico com o adendo da história. Disse que Chico viu que o próprio Cristo foi buscá-lo num campo onde ele morava. E voou com ele, levou para o céu, para onde. E então, aqui no fim,
tem duas frases que são creditadas a Jesus Cristo, que dizem: eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Não vos deixarei órfãos. E ali disse, ele não faria uma promessa que não iria cumprir. Essa história é verdadeira e está no livro de Kardec chamado Processos, de escritura dele. Então, a gente pode lembrar que a gente tem muito preconceito, principalmente pelo estereótipo, pelo jeito da pessoa ser, e preconceito social que a gente tem, e muitas vezes se sente mal. Então, isso é uma falta de caridade que a gente deixa de fazer, porque a gente está isolando as pessoas que têm esse jeito pobre e quase mendigo, né? Então, eu quero só comentar que os preconceitos que nós temos não só são esses, são muito mais. E a gente tem que refletir na busca da melhoria interior, livrando desses pensamentos maus e querer o bem a todos, sem olhar a origem. Muito obrigado. Convido agora a Moana Ricardo para fazer a palestra Falta de Graça. Boa noite a todos. Eu agradeço cada vez que eu venho aqui, eu agradeço. Primeiramente a Arimar, porque me instalou, né? E cada vez que a gente vai falar, é uma oportunidade para estudar, né? Tudo que está aqui, tudo que eu vou dizer, serve mais para mim do que para qualquer um de vocês. E eu também eu agradeço imensamente a Walter, porque durante muito tempo, né, ele me questionava por que eu não fazia palestra. Eu era professora, então por que eu não preparava uma palestra? E eu dizia que não fazia porque eu não tinha conhecimento necessário, né, suficiente para fazer a palestra, né? E até que um dia, né, e eu sempre pensando, não, eu tenho que estudar mais, eu tenho que saber mais, até que um dia, né, bateu na cabeça que na realidade era orgulho da minha parte, né? Porque eu só queria fazer uma palestra se fosse uma palestra como Divaldo faz, como Raul Teixeira faz, né? Então eu não tinha a humildade de fazer uma palestra no meu nível, né? Com a condição que eu tinha. Aí eu digo, nossa, mãe do céu. Aí comecei a fazer, né? Eu não sei nem quanto tempo faz, mas comecei a fazer. E ultimamente, nesse livro que a gente está estudando, Os Mensageiros, né? A gente viu lá um capítulo onde é dito que muitos, né, quando estão no mundo espiritual, se comprometem a vir, né? Como médium, como doutrinadores, como palestrantes. E quando chega aqui, dão para trás, né? Não cumpre a promessa que tinha feito lá. Então, mais uma vez, eu agradeço a Walter por me ajudar a cumprir, né, a promessa que eu fiz, né, a promessa, a missão que eu mesma aceitei antes de vir para cá, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa luz interior, né? Todos nós
temos a centelha da divindade dentro de nós. O que acontece é que ela fica bem escondidinha lá, tem tanta capa por cima que não aparece, não brilha, né? Tem um cumprimento budista, que é budista, onde eles fazem, né? Namastê, que quer dizer a divindade que tem dentro de mim saúda a divindade que tem dentro de você. Então, o difícil, agora, a nossa grande dificuldade é trazer a nossa luz interior, né, para fora. E esse é um grande desafio e que ninguém pode fazer por nós, só nós mesmos, né? Então, em Mateus, capítulo 5, versículo 15, ele diz, né, ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão em casa. Esse mesmo texto também é citado no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, né? E essa é mais uma das alegorias que Jesus usava frequentemente, né? Ele sempre falava por parábolas, né? E a luz aqui, né, representa também, né, pode representar o conhecimento, mas também pode ser visto como o acesso à nossa consciência, né? Como o acesso ao nosso espírito e ao amor. Então, o conhecimento ilumina o nosso entendimento, que ilumina a nossa consciência. Esse conhecimento que eu estou falando não necessariamente é um conhecimento formal, né? Não quer dizer que você tem que ir para uma faculdade, você tem que, né, para poder adquirir esse conhecimento, né? São conhecimentos que você obtém de formas diversas, né? Às vezes os povos indígenas, por exemplo, né, têm um profundo conhecimento, né, da natureza, do espírito humano, da divindade, né? E, por outro lado, muitas pessoas que têm o conhecimento formal, né, que estuda, não absorve, não tem, né, o mínimo, a menor sensibilidade, né, para... Muito pelo contrário, muitas vezes tem até arrogância, né? E dizer que sabe muito, que Deus não existe, que não precisa de Deus, que tudo é explicado, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que trabalhar durante toda a nossa vida, né? Então, qualquer assunto, por mais complexo que seja, ele pode ser abordado de uma forma que se possa entender. Você pode explicar qualquer coisa para uma criança. Depende só da forma como você apresenta, não é? Então, até hoje, muitas questões, né, deixaram de ser respondidas quando a gente está estudando o livro do médium, o livro dos espíritos. Muitas questões os espíritos não nos respondem, né, dizendo que a gente não tem ainda o alcance, não tem o conhecimento necessário. Então, não tem nem palavras, né, que eles possam usar para nos explicar aquilo. Então, a gente vai caminhando, né, e do jeito do homem, que começa pequenininho, criança, depois se torna um jovem, um adulto, a humanidade também faz esse mesmo percurso, né? Inicialmente nós éramos selvagens, né? Semelhantes aos animais, depois a gente foi evoluindo, né? Até que chegamos ao ponto de estar numa posição de mudança, né? de mundo, né? A gente vai passar do mundo de provas e expiações, e que estamos para um mundo de regeneração. Isso por quê? Porque a gente evoluiu durante esses milhões de anos que vivemos na Terra. Então,
O conhecimento, a forma como Jesus passava, né, determinadas questões, também tem a ver com o adiantamento das pessoas que viviam naquela época. Então, muita coisa ele falava por parábola, não que ele tivesse escondendo, não é, a candeia embaixo do alqueire, mas o que não era ainda o momento devido de falar. E por falar em alqueire, não sei se vocês sabem o que é alqueire. Eu passei muito tempo, alqueire que eu conhecia era só a medida, né? Aquela medida de terra, né? 1 alqueire, 2 alqueires, mas que danada é alqueire? Passei muito tempo sem saber o que era. Alqueire é uma espécie de caçoar. É uma cesta que se coloca no lombo do burro, uma de cada lado, para carregar mantimentos, para carregar grãos. E a medida da terra alqueire é um relacionamento que se faz com a produção, a quantidade que enchia um alqueire era produzida numa determinada área. Então, essa área passou a ser chamada alqueire. Então, daí as duas coisas. Eu achei interessante porque passei muito tempo sem saber o que era isso, né? A gente lê e vai passando, você entende alguma coisa, alqueire é alguma coisa que esconda a luz, mas não sabia exatamente o que era. Pois então, os homens, quando têm o conhecimento, muitas vezes o que é que fazem? Muitas vezes ele esconde. Isso a gente vê no dia a dia, né? Por exemplo, na universidade, a gente vê muito isso. As pessoas, em vez de abrir, de mostrar, de ensinar aquilo que sabe, aquilo que descobriu, não. Como forma de deter o poder, né? Uma forma de você se mostrar superior, é você se fazer de importante. Eu sei disso, vocês não sabem, né? Então, quanto mais mistério ele fizer sobre aquilo ali, mais ele se acha importante, né? E isso tem sido uma prática também nas religiões, né? Durante toda religião tem os seus dogmas, tem os seus mistérios, né? A própria Igreja Católica, durante muito tempo, proibiu, não é, a leitura da Bíblia mesmo. Não era qualquer um que podia ler, né? E as mulheres, principalmente, ficaram muito tempo sem ter acesso a isso. E só com o passar do tempo, né, que a coisa foi chegando, sendo mais acessível, né? Então, muitos mistérios, né, que se entendia, com o avanço do conhecimento, se viu que nada mais era do que uma lei natural, né? A própria ciência foi evoluindo e foi apresentando essas questões. Mas também a própria ciência, né, se recusa, por exemplo, a aceitar, né, o espírito, né, aceitar a existência do espírito e a imortalidade da alma, né? Cada vez mais está sendo balançada, né? Cada vez mais tem cientistas que se debruçam sobre essas questões, mas isso ainda está longe de ser aceitado, né? Então, Jesus dizia que não existe mistério absoluto, né? Tudo que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, ou quando se houver purificado, ou aqui na terra, quando esta tiver progredido. Por enquanto, nos encontramos ainda no meio do nevoeiro, né? Então, os discípulos questionaram a Jesus, né? Por que falas por parábolas? E ele diz, é porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Bom, e por que então? Estava se escondendo dos outros, né? Estava escondendo a verdade? Não, porque as verdades são reveladas gradualmente, né? As parábolas, na realidade, são artifícios utilizados para apresentar a luz
sem cegar, né? Ele apresenta uma verdade de uma forma bem mais simples, né, para que não o ofusque. Uma vez eu estava vendo uma palestra de Márcia Matos, onde ela dizia que o ego, né, é racional, analista, calculista. Então, quando não está preparado, ele cria mecanismos de defesa. Então, as parábolas, o que é que ela tem um papel de driblar o ego. É como se ela fizesse um atalho e não deixa que ele se sobreponha. Então, as parábolas criam um artifício de falar direto à alma. Eu achei interessante isso. Então, muitas vezes, o que é que a gente faz? A gente acende a luz e deixa escondida num cantinho, né? Quantas vezes a gente passa pela separação de um ente querido e, apesar de todo o conhecimento que a gente tem, o conhecimento espírita, sabendo que a vida é eterna, que a gente vai reencontrá-lo, desculpe, eu me perdi no tempo. Então, a gente se comporta como se fosse a última vez que a gente encontrasse, né? Os medos fazem com que a gente desista de fazer brilhar a nossa luz. Então, a gente precisa levar a luz do conhecimento ao nosso interior para iluminar as nossas necessidades, as nossas ambições, a inveja, o orgulho e o egoísmo, né? Porque iluminando tudo isso, a gente se refaz. Então, somos responsáveis pelo que acontece em todas as vidas que partilhamos de alguma forma. Todas as criaturas que convivem conosco, no trabalho, na família, no centro espírita, na vizinhança onde a gente mora, né? A gente tem responsabilidade sobre essas criaturas. E nós acrescentamos à vida dessas criaturas luz, se a gente assim quiser, ou sombra, né? Depende de nossa atitude. Na questão 259 do Consolador, se pergunta, no que se refere à prática da caridade, como interpretar o ensinamento de Jesus? Aquele que tem será concedido em abundância, e aquele que não tem, até mesmo que tiver, lhe será tirado. Então, Emmanuel responde, se possuímos a verdadeira caridade espiritual, se trabalhamos pela nossa iluminação íntima, irradiando luz espontaneamente para o caminho dos nossos irmãos em luta e aprendizado, mais receberemos das fontes puras dos planos espirituais mais elevados, porque depois de valorizarmos a oportunidade recebida, horizontes infinitos se abrirão no campo ilimitado do universo para as nossas almas, o que não poderá acontecer aos que lançarem mão do sagrado ensejo de iluminação própria nas estradas da vida, com a mais evidente despreocupação de seus legítimos deveres, esquecendo o caminho melhor, trocando então pelas sensações efêmeras da existência terrestre, contraindo novas dívidas e afastando de si mesmo as oportunidades para o futuro, então, mais difíceis e dolorosas. Porque tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, né, o que a gente não faz aqui, né, os resgates, os compromissos assumidos, a gente mais tarde vai ter que fazer. E como uma dívida que a gente não paga, a gente vai pagar mais tarde com juros, não é isso? Do mesmo jeito é a nossa vida, né? Então a gente vai pagar de uma forma muito mais difícil. O Espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros, né, que não se tinha conhecimento ou que não tinha clareza. Conhecimento, sim, muitas vezes tinha, como o caso da mediunidade. Se você pegar a Bíblia, né, existe relatos de práticas mediúnicas
muito antes de Jesus Cristo, né? Moisés, né? E é uma das coisas que os evangélicos pegam no pé dos espíritas, porque Moisés proibiu, né, o uso da mediunidade, né? Mas isso tinha uma razão de ser, justamente porque as criaturas não tinham ainda a elevação necessária. Mas depois, Joel fez uma profecia, onde ele dizia que nossos filhos verão, nossos netos profetizarão. Depois o próprio Jesus, quando veio, não é, ele no Monte Tabor, né, ele recebeu Elias e Moisés, e sucessivamente as revelações foram vindo, né, até que Kardec, né, colocou no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, toda a sua obra, todo o esclarecimento necessário para a questão da mediunidade, que sempre existiu, mas a gente não conhecia, né? Então, com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-lo sair da obscuridade. Se houvesse apresentado completamente desde o primeiro momento, somente reduzido o número de pessoas se teria ela mostrado acessível. Houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Então, se os espíritos não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja mistério na doutrina, mas é por prudência, né, para chegar ao momento onde a gente possa entender. Jesus se acercava principalmente das pessoas pobres, deserdadas, os doentes, né, os que mais necessitavam, os leprosos, que na época não podia ter nem contato, vivia em regiões onde as pessoas não pudessem nem chegar perto dele, né? Porque justamente são os mais necessitados que precisam do apoio, e não os orgulhosos que se julgam possuir toda a luz e nada precisar. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida, por exemplo, a pessoas indignas, que fazem mau uso dela, né? Então, parece, né, que foi desperdiçada, que é desperdiçada, mas a gente tem que lembrar que isso é um atributo da pessoa, né? Então, independentemente de você fazer bom uso ou não, de você ser bom ou mal, você pode tê-la sem restrição. Na questão 231 do Consolador, perguntado, considerando que numerosos agrupamentos espíritas se formam apenas para a doutrinação das entidades perturbadas do plano invisível, quais os mais necessitados de luz? Os encarnados ou os desencarnados? Então, Emmanuel responde: tal necessidade é comum a uns e a outros, ou seja, encarnados e desencarnados. É justo que se preste auxílio fraterno aos seres perturbados e sofredores nas esferas mais próximas da Terra. Entretanto, é preciso convir que os espíritos encarnados carecem de maior porcentagem de iluminação evangélica que os visíveis, mesmo porque, sem ela, que auxílio poderão prestar ao irmão ignorante e infeliz? A lição do Senhor não nos fala do absurdo de um cego a conduzir outro cego? Então, por essa razão, é que toda reunião de estudo sincero dentro da doutrina é um elemento precioso para estabelecer o roteiro espiritual a quantos desejam um bom caminho. A missão da luz é revelar com verdade serena.
O coração iluminado não necessita de muitos recursos, da palavra, porque na oficina da fraternidade bastará o seu sentimento esclarecido no Evangelho. A grande maravilha do amor é o seu profundo e divino contágio. Por esse motivo, o Espírito encarnado, para regenerar os seus irmãos da sombra, necessita iluminar-se primeiro. E ninguém pode se iluminar sem conhecer-se a si mesmo, né? Como fazer brilhar sua luz interior se você não se conhece? Você nem sabe onde ela está, né? Então, o primeiro passo para a nossa iluminação é se conhecer. Fácil de dizer, né? Mas é isso que a gente vem tentando fazer há mais de 2000 anos e ainda estamos patinando aqui, né? Sócrates, né, o grande filósofo grego, né, usava, né, a frase: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo e as estrelas, né? Na realidade, isso não era uma frase dele, isso era uma frase que estava escrita na frente do oráculo de Delfos, né? Mas ele usava constantemente e ficou sendo atribuída a ele. O que Sócrates pregava era que nós deveríamos, ele reformulou toda a filosofia grega, né? Que na época se preocupava com a natureza, com o estudo da natureza, das coisas, e ele dizia que a gente deveria deixar tudo isso, que a partir do momento que você se conhecer, você vai ter o conhecimento de tudo mais. Então, conhecer a mim mesmo, para saber como modificar a minha relação para comigo, com os outros e com o mundo. Dito de outro modo, o estado de iluminação, de descoberta da verdade, não é produto do estudo, mas de uma prática acompanhada de reflexão constante sobre minhas ações e atitudes e de como posso modificá-las para me tornar uma pessoa melhor. É como se a vida fosse uma obra de arte em que nós vamos nos modelando, nos aperfeiçoando no decorrer de nossa existência. Então, que o Pai nos ilumine e que nós possamos conseguir fazer brilhar a nossa luz a cada dia. Muito obrigada. Obrigada, Moema. Boas reflexões para todos nós. E agora vamos dar prosseguimento à segunda parte com o Papa Marcondes para dar passos coletivos e eu vou fazer a prece final. Certo, pode ficar. Jesus misericordioso, mais uma vez reunimos em teu nome